Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia 30 de agosto, o 22º domingo do tempo comum, eu saúdo você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejando que hoje seja realmente um dia de graça na sua vida, um dia de encontro com o Senhor, no dia do Senhor, para que você faça uma experiência verdadeira do ressuscitado e possa ser também comunicador dessa experiência aos outros irmãos. Iniciando esse nosso momento de oração, de escuta da palavra de Deus e da palavra da Igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Paráclito, do Espírito Santo, do Senhor que dá a vida, daquele que procede do Pai e do Filho, daquele que é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho, porque é Deus e está sempre atento às nossas necessidades e está sempre se oferecendo para conduzir nossos passos e iluminar nosso caminho. Deus verdadeiro, com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso cuidador, é o nosso iluminador. Coloquemo-nos então na presença do Espírito, pedindo a sua ação e unção sobre nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, meu irmão, minha irmã, neste 22º domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje está no capítulo 16 de São Mateus, nos versículos de 21 a 27. Mateus 16, de 21 a 27. Ouçamos então essa palavra, que é palavra de Deus, palavra do Senhor, que vem nesse domingo nos encher, nos fortalecer, nos alimentar, fazendo com que cada hora desse dia seja realmente fortalecida pela presença do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos
que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje continua o texto do Evangelho de domingo passado. Se bem nos lembramos, o Evangelho do domingo passado, do 21º domingo do tempo comum, nos mostrava Jesus que revela a sua identidade. Jesus que pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Depois faz a segunda pergunta aos discípulos: e para vocês quem eu sou? E Pedro dá aquela resposta belíssima: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pois bem, a identidade de Jesus é revelada. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, que deu aquela resposta em nome dos seus companheiros também, tirou 10 naquela matéria. Aquela aula que Jesus dava a respeito de quem ele era, Pedro foi aprovado, tirou 10. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus continua revelando a sua identidade. Pedro tinha dito: tu és o Messias. E hoje Jesus diz que tipo de Messias que ele é. Infelizmente, Pedro tirou 0 na disciplina de hoje, do Evangelho de hoje. Tirou 0 na aula que Jesus dá no dia de hoje. Tinha ido tão bem, mas parece que não tinha compreendido bem a matéria. Jesus hoje explica que Messias que ele é. Jesus diz: o Filho do Homem está indo para Jerusalém. Lá será entregue nas mãos dos chefes, será preso, será morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitará. Esse é o jeito de Jesus ser Messias. Não um Messias rei político, não um Messias rei que se senta num trono para governar secularmente neste mundo, mas um rei sim de verdade, que vai para além de qualquer expectativa humana. E Jesus precisa contar isso para os discípulos, precisa levá-los a compreender, para que
saibam lidar com a situação que há de acontecer quando chegar a hora, com o escândalo da cruz, porque ele é Messias sim, mas um Messias que vai ser crucificado. Ele é sim o Filho do Deus vivo, mas o Filho do Deus vivo que vai ser morto numa cruz. E não existe escândalo maior do que esse, sobretudo para os seus contemporâneos. E por isso Jesus precisa dizer, dar continuidade àquela aula, revelando a sua identidade. E Pedro, que na aula anterior foi exaltado por Jesus, elogiado por Jesus, nessa aula ele é censurado, porque ainda não tinha compreendido de fato o jeito de Jesus ser Messias. Ele diz: Senhor, isso não te aconteça, isso não vai acontecer. Como que ele pudesse mandar ou mudar os planos de Deus. E aí Jesus diz: vai para longe, Satanás. Satanás é o tentador. Satanás é aquele que vai contra o plano de Deus. Então, nesse momento, Pedro é chamado de Satanás, porque os seus pensamentos estão diferentes daqueles que são os pensamentos de Deus. Jesus continua revelando a sua identidade para os discípulos daquela hora e para nós de agora também. Em seguida, depois de apresentar o acontecimento trágico do sofrimento que deverá passar, depois de censurar a Pedro também, por pensar diferente, por ainda não compreender o que significa ser o Messias, porque muitos ainda, hoje, quando falam e pensam na realeza de Cristo, têm na mente aquela realeza de que pode interferir em tudo. E muitas vezes essa visão que se tem de Deus, de um Deus todo-potente, sentado num trono e assistindo o que acontece no mundo, é tão injusto para com Deus. Muitas vezes, por causa dessa visão, pode parecer que Deus é insensível ao sofrimento, que Deus fica assistindo de camarote tudo o que acontece no mundo e não toma decisões porque não quer, e não muda o mundo porque não quer. E assim Deus é apresentado com um rosto insensível, daquele que beneficia os que são bons e simplesmente pune aqueles que não querem o bem. Jesus mostra o rosto do Messias. O Messias é crucificado. É verdade, ele ressuscita no terceiro dia, mas ele é crucificado. E continua seu ensinamento dizendo: quem quiser vir atrás de mim, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome também a sua cruz de cada dia e me siga. O verdadeiro discípulo não é aquele que rejeita a cruz ou que foge dela, mas que tem coragem de assumir a cruz de cada dia. Primeiro, compreender a cruz de Cristo, compreender o jeito que Jesus tem de ser o Messias, o Deus e Senhor e Rei de tudo e de todos. E também assumir a cada dia a sua cruz. Não rejeitá-la, porque o cristão de verdade não rejeita a sua cruz, nem culpa a Deus pela sua cruz, mas a assume a cada dia. E é capaz de carregá-la porque tem Deus ao seu lado. Oxalá, irmãos e irmãs, compreendamos cada vez mais a identidade de Cristo
e coloquemos no coração e na inteligência quem realmente é o Senhor Jesus, o Rei Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. Que o compreendamos e compreendamos o seu rosto que se manifesta a nós. E que também tenhamos sempre a clareza e a humildade de assumir a cruz de cada dia, compreendendo que o cristão não foge da cruz, mas a assume na certeza de que Cristo está com ele e ajudando-o a carregar a sua pesada cruz de cada dia. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.